17. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Os irmãos que tiverem dificuldade em encontrar, Êxodo capítulo 33, versículos 12 ao 17. A palavra do Senhor nos fala assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e assim conhecerei, para que eu ache graça aos teus olhos. E atenta também que essa nação é o teu povo. Disse mais o Senhor: Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse Moisés: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e este povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, e de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto, o que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Vamos orar? Vamos pedir que essa situação de coronavírus, essa pandemia, vamos interceder, pedir que nossas autoridades tenham sabedoria. Às vezes nós observamos, lemos na internet, vemos no jornal, muitos políticos parecem que não sabem lidar, não. Parece que eles estão no lugar onde não deviam estar. Então parece que às vezes eles querem combater um estrago com outro. Então vamos pedir, sobretudo, que esses governantes tenham direção de Deus, que essas autoridades saibam lidar com momentos de crise. Pedir também que a palavra do Senhor seja pregada com fidelidade, e que o nosso coração esteja aberto para a palavra. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome santo, imploramos, rogamos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos que o nosso governo tenha condição, tenha entendimento, Senhor, de trabalhar para que essa nação não sofra nenhum colapso. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que esses governantes, principalmente esses líderes de esquerda, tenham sabedoria, que eles não façam promover o reino do diabo em nossa nação. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha piedade de nós, dê sabedoria ao nosso presidente da República, aos seus conselheiros e seus muitos ministros. Pedimos que o Senhor dê sabedoria aos governantes dos estados, sobretudo da nossa cidade, no que toca a nós. Senhor, que esses decretos sejam de maneira sábia feitos, que nenhum desses governantes hajam como tolos, mas que saibam, Senhor, governar bem, que saibam exercer o cargo para o qual o Senhor entregou a eles. Que o Senhor tenha piedade de nós e assim ajude esses homens, mesmo que muitos deles sejam ímpios. Que a tua direção esteja sobre eles, para que a nação não sofra, para que o justo não sofra o pão mascado do ímpio. Pai, fala conosco na tua palavra. Senhor, eu não me encontro em condições nenhuma acho, de expor seu evangelho à sua igreja. Mas o Senhor, conhecedor dos corações, conhece o meu coração, conhece o coração do seu povo. Fale, Senhor, dos mais duros aos mais simples, toque-lhes o coração. Fale, repreende aos que são soberbos, consola aos que são aflitos e despedaçados. Levanta o oprimido, o órfão, o que precisa de consolo.
Faz que a tua palavra não respeite a aparência das pessoas, mas que seja proclamada conforme o Senhor assim deseja, para o louvor e glória do seu nome, por Jesus Cristo, o seu Espírito Santo que em nós habita. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de tratar com vocês no tema sede de Deus. Eu gostaria de explanar esse importante tema, sede de Deus. O texto que eu e você lemos deve ser lido dentro do capítulo imediatamente anterior e o capítulo atual. Esse texto que nós lemos é um diálogo entre Moisés e o Senhor. Quando Moisés estava conversando, orando a Deus, sobretudo em favor de um povo, o povo de Israel. E nos capítulos imediatamente anteriores, esse povo havia pecado contra Deus. E eles haviam pecado de tal forma que Deus havia dito no capítulo anterior que não poderia mais prosseguir no meio do povo. O pecado deles já havia causado tanto furor da ira de Deus, que Deus disse para Moisés assim: se eu for entre vocês, se a minha presença, se eu estiver com vocês, eu terei que destruir vocês, eu terei que eliminar vocês. É esse o contexto. Então, dentro desse contexto, Deus diz para Moisés assim: eu não vou mais, eu enviarei um anjo, ele irá diante de vocês, esse anjo fará o trabalho de eliminar os cananeus, e vocês vão herdar a terra que mana leite e mel. E diante desse contexto, diz o capítulo anterior, que o povo começou a se entristecer, aquela geração, aquele povo de Deus. E Moisés entra em oração, em diálogo com Deus. E é nesse contexto que eu quero abordar esse tema. Porque quando Deus disse assim: eu não vou, a minha presença não vai mais. Quando Deus disse: vai o meu anjo, Moisés disse: eu não quero um anjo. Se a sua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu queria abordar esse tema buscando, de certa forma, essa pregação vai ser um pouco biográfica, embora não inteira, buscando na vida desse homem este exemplo de sede de Deus, de como o que Moisés queria era Deus. Eu queria abordar isso sobre dois tópicos principais. Eu gostaria de dizer para você que sede de Deus naturalmente significa, número 1, insatisfação quanto à realização da vida. Ter sede de Deus, segundo nós aprendemos com a vida de Moisés, significa necessariamente insatisfação no que diz respeito às realizações da vida. Em segundo lugar, sede de Deus significa crescimento espiritual constante. Eu gostaria de explanar algumas coisas, embora tendo esse texto como base, sobre esse tópico e mostrar que através desse grande servo de Deus, que através de Moisés nós conseguimos ver o que é ter sede de Deus, o que é querer a presença de Deus mais que tudo. Então, sobre o primeiro tópico, sede de Deus significa insatisfação quanto às realizações da vida. Nós podemos ver em Moisés que ter sede de Deus significa insatisfação quanto às realizações materiais. Moisés dá esse exemplo. Se nós pegarmos o livro do Êxodo, logo ali nos primeiros capítulos,
quando fala do nascimento de Moisés. E lá em Êxodo capítulo 2, versículo de número 10, diz-nos que a mãe de Moisés colocou ele sobre um cesto de junco betumado e colocou às margens do rio. E diz-nos o texto sagrado que a filha de Faraó viu que o menino era bonito e disse assim: traz uma mama de leite para essa criança aí e cuida dele. Quando ele estiver um pouquinho maior, eu pego ele de volta para criar. Moisés parecia que era um garoto formidável. Moisés, segundo o texto sagrado, ele foi criado na corte do Faraó. A filha do Faraó, pela lógica natural, pela forma de família atual, ele seria neto do Faraó. Ele foi criado, Moisés foi provavelmente, certamente, ele foi treinado, ele foi educado no maior império do mundo na época. A maior potência militar, econômica, tecnológica da época era o Egito. Até hoje, as pirâmides egípcias são um exemplo de engenharia, de arquitetura, de ciência. Moisés foi criado ali. Se nós dermos crédito à tradição judaica, por exemplo, o historiador Flávio Joséfo, do primeiro século, ele diz que Moisés era general de Faraó. Embora essa tradição aí ela deva ser mais desacreditada do que crida, mas para nós temos um exemplo do que significava isso. Porém, o que é certo é o que o escritor aos Hebreus diz em Hebreus 11:24. Moisés, e o texto sagrado diz assim, sendo já grande, e os estudiosos dizem esse texto aplicado ali naquela situação, não pode se referir a quando Moisés cresceu, no sentido de que Moisés atingiu uma certa idade, não, mas se refere a uma grandeza de status, a uma grandeza de poder, de prestígio. Diz lá que Moisés, sendo já grande, escolheu deixar de ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer a humilhação com seu povo. Então Moisés, ele tinha tudo isso. Moisés, ele tinha toda a glória, ele tinha tudo à disposição, mas ele deixou tudo, porque certamente faltava algo para ele, porque certamente alguém lá no Egito dizia sobre o Deus de Israel, porque certamente ele ouvia falar alguma coisa do único Deus, porque certamente ele ouvia falar sobre um Deus que era diferente daqueles deuses do Egito, porque ele tinha contato com seu povo, com sua mãe, e eles lhe contavam sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então provavelmente ele começou a ter sede, até chegou um momento que ele deixou tudo. Isso nos mostra um grande exemplo de que as bênçãos materiais não podem nos satisfazer a alma. Quando alguém tem sede de Deus, esses bens terrenos aqui, eles não significam nada. Eles não trazem completude. Eles não trazem perfeição. Vejam, se esse homem era um guerreiro, se esse homem era um príncipe, ele abriu mão de tudo e saiu em busca do Deus hebreu, o Deus de Israel. Não é à toa que depois encontrou no capítulo 3. Sede de Deus necessariamente significa insatisfação quanto às realizações dessa vida. Ninguém se realiza com as coisas dessa vida. Ninguém. Moisés nos é um exemplo disso. Realizações materiais não nos satisfazem. Nenhuma alma sedenta se satisfaz com realizações quanto aos status dessa vida, quanto a um cargo profissional, quanto a um reconhecimento nas mídias sociais, fama, nada disso. Só Deus é quem pode satisfazer uma alma sedenta.
João Calvino dizia que Deus imprimiu na alma humana necessidade dele. Billy Graham dizia que o tamanho do vazio do seu coração é o preenchimento que Deus tem para preenchê-lo. Então Moisés exemplifica. Provavelmente ele ouvia falar do Deus verdadeiro. Provavelmente lhes contavam na corte imperial sobre os deuses egípcios. E ele não tinha nenhuma resposta. Então sua alma ficava vazia. E isso é a trajetória de todo ser humano. Todos nós necessariamente somos vazios. Quando nossa vida está presa apenas a esse nível físico, quando nossa vida é acordar, trabalhar, descansar, dormir, procriar, tudo isso vai virando um bolo e nossa vida é um vazio. A menos que nós tenhamos Deus para preencher a nossa alma. Moisés exemplifica o que é ter sede de Deus. Por isso que quando Deus disse assim para mim, vai um anjo, Moisés disse, eu não quero um anjo, eu quero a sua presença. E hoje, esses pregadores de prosperidade, que estão ensinando multidões a buscarem coisas, a buscarem sucesso, congresso para o sucesso, segunda-feira dos vencedores, campanha da bênção da vitória financeira, estão enchendo o bolso das pessoas, prometendo coisas que Deus nunca prometeu e enviando corações vazios para o inferno. É isso que eles estão fazendo. Mas esse homem de Deus é um exemplo de que nós não encontraremos satisfação nas realizações materiais dessa vida. Moisés também tipifica, exemplifica insatisfação quanto à vida emocional. Quem tem sede de Deus não é plenamente satisfeito com a vida emocional, com as realizações emocionais. E por favor, não me entendam mal. O que eu quero dizer com insatisfação, eu não quero dizer ingratidão. Eu não pretendo dizer murmuração. Não pretendo dizer que você deve ser uma pessoa infeliz porque você só tem família. Não é esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer que a satisfação humana não está nas realizações emocionais. Não está. Se nós olharmos para a vida de Moisés, nós vamos saber que Moisés, quando ele sai do Egito, ele já tinha uma família lá. Ele já tinha lá os hebreus, que àquela altura já tinham ele como um certo líder. Então ele já deixou ali os seus seguidores, vamos dizer assim. Nós sabemos que ele tinha uma família. Seus irmãos ali, os filhos de Arão e sua família estavam ali. Mas Moisés sai lá e vai para a terra de Midian, fugindo obviamente de Faraó. E lá diz que Moisés conhece uma família, conhece Jetro. Esse se torna o seu sogro. E ele lá casa e tem família lá. Porém, quando Deus chama Moisés, você tem ideia do que significa isso? Quando Moisés sai do Egito, ele sai perseguido. A sua cabeça foi colocada a prêmio. Moisés era fruto de... Se alguém encontra Moisés e leva a Faraó, ganhava certamente muitos dólares. Mas quando Deus chama Moisés no capítulo 3... Moisés atende o chamado e volta para o Egito, mesmo diante de todas as circunstâncias, vai com seus familiares. Isso significa que diante da aceitação do chamado, tudo que envolvia a família de Moisés, tudo que envolvia o seu povo, corria um risco de vida. Esse homem, ele amava a Deus, que ele não pensava nisso.
Ele não encarava as circunstâncias. Ele não vira para Deus e diz assim: Senhor, será mesmo? Faraó ainda queria me exterminar. Será que o Senhor não se equivocou um pouco, não? Deus, eu devo pôr meus filhos, minha esposa e meus 2 filhos em risco? Devo colocar a vida do meu povo em perigo? Não, você não encontra isso no texto sagrado. Você encontra Moisés indo até o seu sogro e diz assim: Deus me chamou e eu vou para o Egito. Nos mostrando assim que a nossa verdadeira satisfação não está nas nossas realizações emocionais. Não está. Família é muito bom, irmãos são bons, pais e mães, filhos, casamento, porém eles não são um fim em si mesmos. Eles não são tudo da nossa vida. Tem até alguns estudiosos que eles consideram a família entre os melhores bens dessa terra. Eles estão certos. Entre os melhores bens dessa terra. Dessa terra. Mas eles não podem nos satisfazer. Uma alma que verdadeiramente tem sede de Deus, da sua presença, não se satisfaz só com o amor dos familiares. Não se satisfaz só com o amor dos amigos. Não se satisfaz só com o amor dos companheiros, só com o amor conjugal. Eu fico brincando com meu filho Emanuel. Então, às vezes eu choro. Eu choro, pastor Everson. Porque sabe o que eu penso? Eu devo ser meio louco mesmo, mas eu penso, meu Deus, é tão rápido, é tão gostoso quando ele me vê de longe e fala: papai. Eu já fico doido, a espinha arrepia. Eu fico olhando minha esposa, como que ela tem um cuidado, como que lava minha roupa com carinho, como que passa, como que tem um cuidado em não errar o sal da comida. Meu Deus, mas isso não dura para sempre, então eu choro, porque deveria durar para sempre. Eu falo assim: Emanuel, você não deveria crescer, porque daqui a pouco ele completa 18 anos e faz o que eu fiz. Mãe, vou embora, e fui. Então acaba. Então aquela realização que você sentava numa cadeira lá e começava a balançar e colocava os seus filhos, seus netos do lado para assistir um futebol, acaba, vai embora. Então vai embora. Então aquela sua esposa linda que você conheceu com 18, 19, 20 anos, linda, ela vai virar uma velhinha. E você vai virar um velhinho, você já não vai ser mais lindo para ela, exceto o amor de Cristo que está em vocês. Então é tudo, num certo sentido, o que Salomão diz, é vaidade. Vai embora. Tudo passa, mostrando-nos que nem esses bens, nem esses valores melhores que Deus colocou na terra podem preencher nossa alma. Por isso que um homem que tem sede de Deus, uma alma sedenta, que quer Deus verdadeiramente, não se prende a esses valores, mas busca algo maior. É por isso, pai, seu filho vai embora. Nós perderemos nossos cônjuges. Somente Deus é quem pode nos completar, quem nos pode realizar, quem nos pode preencher de verdade. Só Deus. Moisés exemplifica. Quando Deus o chama, ele não olha para trás, ele não duvida, porque ele sabe que aquele que o chamou é aquele que o vai completar em tudo. Sede de Deus significa insatisfação, significa entender, enxergar, perceber que nossas realizações emocionais são limitadas. Elas têm e vão até um certo nível.
E dali eles não passam, elas não passam. Ali o seu alarme de alerta vai tocar e vai dizer: te falta algo ainda. Nós vemos, ligamos a televisão, abrimos o Facebook, cada página que você rola assim, você acha a placa, né, aquele banner lá, luto. Ah, foi minha mãe. Ah, foi não sei quem. As pessoas morrem a toda hora, todo tempo. E nós, se você pesquisar assim, pessoas traumatizadas, que não conseguiram se recuperar. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que esse século é conhecido também como o século da depressão, como os séculos dos remédios antidepressivos, porque as pessoas, elas se prendem a isso, elas não temem a Deus, elas não têm Cristo como seu norte, como a sua base principal. Então muitas delas se afogam, muitos se perdem. É óbvio que também muitos cristãos podem sofrer com isso. Não quero aqui ir contra a ciência, mas nós não podemos nos prender a isso. Nós devemos depositar tudo que é em nós, centralizar tudo que nós precisamos em Deus. Devemos ter sede dele. Devemos crer que só ele é quem nos enche, só ele é quem nos satisfaz e nada mais. Então, quando fizermos isso, todas as nossas outras faltas, eu creio firmemente que ele vai nos suprir, que ele vai nos curar, que ele vai nos preencher. Agora, um segundo tópico que Moisés exemplifica sede de Deus, é que sede de Deus significa crescimento espiritual constante. Crescimento constante, ou seja, progressivo. A cada dia cresce mais. Não para, não estagna, não retorna, mas cresce a cada dia. Moisés exemplifica essa verdade maravilhosa. Nós notamos no texto que Deus, ele diz que não vai mais com eles. Deus diz: a minha presença não pode ir com vocês. A minha pessoa, eu não posso ir entre vocês. Se eu for entre vocês, eu vou ter que assassinar todo mundo aqui, porque o povo pecava. Esse episódio aqui é o episódio imediatamente posterior ao bezerro de ouro. Deus acabara de dar os 10 mandamentos para eles, e o que eles fizeram? Eles disseram assim para Arão: Arão, Moisés tem 40 dias que foi lá para cima no monte e não desce. Faz deuses que vão adiante de nós. É assim que diz. E o povo obrigou Arão. Arão não tinha outro caminho: ou você faz ou a gente vai dar um jeito aqui. Então ele fez, moeu lá todo o ouro que o povo tinha, fabricaram lá um bezerro e começaram o festival. E Moisés ainda lá no monte, Deus diz assim: ó, desce lá, porque o teu povo, Deus fala assim, tem se desviado. E dentro desse contexto, Deus diz: eu não vou mais. Deus diz: eu vou enviar um anjo. E Moisés sabia, por experiência, que Deus, que a sua presença é muito mais, é muito melhor, é muito maior do que um anjo. Moisés disse assim: Senhor, eu não quero um anjo, eu quero a ti, Senhor. Não é a mesma coisa, eu não vou regredir. Anjo já apareceu tudo quanto que é anjo aí no meio do seu povo. O anjo está conosco toda hora aí. Eu quero o Senhor. Moisés não queria se afastar de Deus.
Moisés não queria. E eu gostaria de mostrar que esse homem, ele tinha uma sede de Deus tão tremenda. E eu gostaria de exemplificar 3 pontos importantes aqui na vida dele. Em primeiro lugar, Moisés tinha uma vida profunda de oração. Moisés era um homem de oração. Esse homem era tão sedento de Deus que ele tinha uma vida profunda de oração. Quando nós lemos Êxodo capítulo 17, versículos 8 ao 16, eu nunca vi Deus valorizar tanto a oração como Ele valoriza. Porque lá em Êxodo capítulo 17, o povo de Israel tem que lutar contra os amalequitas. E Deus disse: vocês vão lutar contra os amalequitas. E acontece que Moisés diz assim: Josué, ordena o povo para a batalha e eu vou orar. E Moisés já era velho, porque quando Moisés se apresenta diante de Faraó, ele já tinha 80 anos. Então Moisés era um ancião. E diz o texto sagrado que quando Moisés erguia as mãos, o povo de Israel vencia. Mas quando Moisés, cansado, porque ele ficou o dia inteiro intercedendo, ele abaixava as mãos, diz o texto assim, o povo de Israel perdia. Então os exércitos, os amalequitas e os israelitas estavam se enfrentando, e o homem de Deus estava orando aqui. Então quando ele cansava, o povo perdia, tombava na batalha. De maneira tão maravilhosa que Deus usava esse homem e depositava nele o seu poder, de maneira tal que os seus auxiliares ali tiveram que escorar Moisés com pedras, para que ele ficasse com as mãos estendidas. Então quando eles fizeram isso, o povo venceu a batalha. Mas esse homem ficava dias orando, intercedendo, pela manhã até ao virar da tarde, intercedendo. Esse homem exemplifica ter sede de Deus. Por isso que quando Deus disse assim, vai um anjo, ele disse, eu não quero anjo, eu não quero, eu não vou deixar um nível desse espiritual e voltar à estaca zero. Eu quero a sua presença de Deus. Esse homem não queria regredir. Ter sede de Deus significa crescimento constante na vida espiritual. Que verdade maravilhosa! Quando Moisés recebe as leis, ele ficou 40 dias. 40 dias no monte. Você pergunta o que ele fazia a maior parte desse tempo. Não sei dizer muitas coisas, eu não gosto de especular, mas eu sei que ele ficou a maior parte do tempo em oração. Como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso quando nós lemos Deuteronômio, lá no capítulo 9. E não foi apenas uma vez que Moisés ficou 40 dias, mas lá em Deuteronômio capítulo 9, Moisés declara que esteve no monte por 2 vezes. A primeira vez ele recebeu as tábuas da lei. Então quando ele desce, o povo havia pecado. Nesse texto você vai observar que ele, enraivecido, ele quebra essas tábuas. Depois ele diz em Deuteronômio 9, eu voltei. Você vai ver nesse texto aqui que ele intercede pelo povo. E Deus não mata o povo, porque Moisés intercede. Mas ele diz que ficou 40 dias. Então ele desceu 40 dias, e lá ele disse, fiquei 40 dias prostrado, em oração, intercedendo. Isso é que é uma vida profunda. Isso é que é um exemplo de sede de Deus. Isso é que é uma realidade sobre-humana. Que vida profunda. Que vida maravilhosa. É isso que significa ter sede de Deus. Mas sede de Deus também significa
que experiências sobrenaturais também não são suficientes, não nos satisfazem. Vou repetir. Sede de Deus significa uma alma que não se satisfaz apenas com experiências sobrenaturais. Moisés é esse exemplo. Moisés mostra essa realidade. Tudo o que aconteceu na vida desse homem era envolvido com o sobrenatural. Se você fazer um resumo biográfico da vida desse homem, você vai perceber que em todo momento a sua vida é regada de eventos sobrenaturais. Só a nível de exemplificação. Em Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés, já manifesta um sinal, a sarça ardente. Em seguida, no capítulo 4, manifesta 2 sinais. O cajado de Moisés se transforma em serpente. Moisés põe a mão no seio, ela fica leprosa. Deus diz, volta a pôr. Ele põe a mão, fica sã de novo. Você lê os capítulos 8 ao 14, as 10 pragas. Moisés vivia o sobrenatural. Moisés, tudo que era milagre, testemunhava todos os dias. Todos os anos que o povo de Israel ficou no deserto, Deus mandava o maná. Quando o povo começou a murmurar contra Deus, dizendo, só tem esse maná velho aí, Deus enviou codornizes que, a figura de linguagem do texto diz assim, subiu carne nos narizes. Tinha milagre todo dia. Faltou água, Deus disse, toca na rocha, água saindo da rocha. Durante o dia, coluna de nuvem, porque eles viviam no deserto, uma nuvem fazia sombra para 3 milhões de pessoas aproximadamente. Durante a noite, uma coluna de fogo acompanhava o povo. Nesse capítulo aqui você vai ver que Moisés estendia a sua tenda fora do arraial para falar com Deus, e o texto diz assim, falava Moisés face a face com Deus. E você vai ver que quando Moisés sai da tenda, o povo olha para Moisés e tem medo, porque o rosto de Moisés resplandecia. Moisés tinha uma vida regada de experiências sobrenaturais, mas não é suficiente. Não é. Quando Deus disse assim, eu não vou mais no meio de vocês, eu vou enviar o meu anjo, Moisés disse, eu não quero. Sabe, irmãos, eu fico pensando, esse homem, ele poderia dizer, tá bom, tudo bem, Senhor, tá bom demais, eu já vi anjo, eu já destruí o Egito, eu atravessei o Mar Vermelho em seco, eu já afundei a maior potência mundial com seus milagres, o Senhor já manifestou sua glória durante todos esses anos, eu agora um velhinho, tá bom, Senhor, manda um anjo aí, eu quero uma cadeira, eu vou sentar ali, vou me aposentar do ministério, vou dormir e morrer, amanhã eles me enterram, meu nome vai ficar gravado aí para a história, até a consumação das eras, tá bom, acabou. Não, ele ainda queria a presença de Deus. Sabe, irmãos, às vezes tudo pelo que nós lutamos é por uma experiência. Meu Deus, esse homem já tinha vivido uma vida inteira, aproximadamente 40 anos, porque ele foi chamado, ele tinha 40 anos. Então em Êxodo 3 ele tinha 40 anos, aqui ele já tinha 80 anos. Então foram 40 anos de milagres constantes. Esse homem poderia dizer, tá bom demais, Deus já deu testemunho de que ele tem comunhão comigo e eu com ele. Agora tá bom, manda o seu anjo e está tudo resolvido. Não! Moisés ainda assim queria mais de Deus. Mesmo com todas essas 4 décadas de sinais e maravilhas, de poder absoluto, de comunhão, o homem por quem Deus deu a lei, um homem que subiu um monte, o monte fumegava. E diz assim, se alguém se aproximar dos termos, será apedrejado. Um homem que Deus escolheu para colocar na brecha,
Um homem que orava e disse: Senhor, não faz isso. E Deus diz: tudo bem, por amor a você. Um homem poderoso. Um homem que a mão de Deus foi maravilhosamente, constantemente, operou através dele. Mas mesmo assim ele queria mais. Queria mais. Nós hoje em dia, qualquer coisinha já está bom. Quantas vezes você não se lembra que o seu coração estava fervendo? Quantas vezes você não se lembra que você lê as escrituras e o seu coração arde? Você canta um louvor e o seu coração acende. E você sente vontade de cantar o evangelho, pregar o evangelho. Mas para você já está bom. Para nós está bom. Quando nós, investigando as escrituras, descobrimos um texto difícil, entendemos uma interpretação boa. Você imagina se fosse nós isso aqui? Você imagina esses pregadores da televisão? Esses milagres criados aí? Você imagina? Você imagina, não tem anjo em lugar nenhum, mas o povo está colocando anjo nas igrejas? Você imagina isso? É óbvio que Deus sabe quem usa e como faz. Mas esse homem, 40 anos, são 4 décadas de milagres. De milagres de verdade, não de milagre fajuto. Mas mesmo assim, ele não queria o milagre. Ele queria o Deus que faz milagres. Não importa. Eu não quero milagre. Eu não quero o seu poder. Eu quero a sua presença. Eu não quero um anjo. Eu quero o Senhor. Não basta um anjo. Não basta tudo que o Senhor já fez. Não basta no sentido de que essas coisas em si não me suprem, Senhor. Moisés estava dizendo assim para Deus, assim: Deus, eu não me importo com os milagres. Eu não dou valor especial aos milagres. Senhor, eu não quero um anjo. Eu não estou preocupado com o maná. Eu não estou preocupado com todo esse terror que o Senhor fez. Eu não quero a destruição dos meus inimigos. Eu não quero, Senhor. Eu quero o Senhor mais que tudo. É isso que Ele está nos ensinando. É isso. Eu não quero o seu poder. Eu não te amo porque tu fizeste todas essas coisas. Eu amo por quem tu és. Eu amo porque tu és aquele que me disse: eu sou, me envia a voz. Eu não quero suas bênçãos. Eu não quero suas operações miraculosas. Eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. Por isso que ele disse: se o Senhor não for conosco, se a sua presença não estiver conosco, não nos tire daqui. Não nos tire daqui. Moisés é um exemplo de um homem sedento de Deus. Porque quem tem sede de Deus não se satisfaz apenas com experiências. Eu tenho certeza que se qualquer um de nós aqui fizer uma investigação na nossa biografia, nós vamos ter várias experiências para contar. Mas onde estão elas? Elas estão lá no passado. E é lá que elas devem estar, no que diz respeito a Deus. Ou mesmo se elas acontecerem agora, elas têm sua relevância. Mas elas só têm isso, sua relevância dentro do seu contexto, dentro da sua situação. Mas o que nós devemos querer de verdade é Deus. Devemos querer mais Deus do que o poder de Deus. Eu estava lendo esse texto e meditando, eu ficava pensando: meu Deus, será que quando nós oramos assim: Senhor, manifesta o teu poder, nós estamos querendo o seu poder ou a sua presença? Porque me parece que esse homem, ele nos evidencia nesses livros que é mais importante comunhão com Deus, é mais importante a presença de Deus do que a operação maravilhosa de Deus. Mas sede de Deus significa também paixão pelas almas.
Moisés mostra que sede de Deus é crescimento espiritual. E ele exemplifica isso porque ele era um homem que tinha paixão pelas almas do seu povo. Deus o chamou para liderar uma nação. Essa nação depois produziria, geraria o filho da promessa, Isaac. Em Isaac depois nasceria o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas Moisés, dentro da sua época, ele exemplifica que ele tinha paixão por aquelas almas. Ele amava aquele povo. Se nós observarmos, lembrem-se que ele acabara de interceder a Deus em favor daquele povo. Deus havia dito: Moisés, eu vou exterminar essa geração. Eu vou fazer em você, Moisés, uma nova geração. Através de ti eu vou construir, eu vou cumprir a promessa. Eu vou dar essa terra através da tua geração, dos teus descendentes. E Moisés, nós encontramos ele intercedendo em favor do povo. Dialogando: Deus, não faz isso. Se o Senhor exterminar esse povo, esses pagãos, esses cananeus, os egípcios, eles vão dizer assim: Deus conseguiu tirar eles da terra do Egito, mas não tinha poder para introduzir eles na terra. Deus tirou esse povo para matar. Nós vemos esse homem intercedendo de maneira poderosa. E esse homem intercedia tanto, que depois você leia Deuteronômio capítulo 9. Porque Êxodo descreve resumidamente o que aconteceu. Deuteronômio dá mais detalhes do que aconteceu nesses capítulos aqui. Então ele sobe, recebe as leis, desce, o povo peca, ele intercede. Mas não foi uma intercessão simples, como está resumida aqui não, em Êxodo. Foram 40 dias e 40 noites, durante os quais esse homem não comeu e nem bebeu. E ele passou todo esse período aí intercedendo em favor do povo. Lá em Deuteronômio 9 ele diz assim: eu subi de novo, conforme a primeira vez, porque ele subiu para receber a lei. Ele desceu, o povo havia desviado. Depois ele volta e passa 40 dias intercedendo. E lá no texto sagrado ele diz assim, lá no versículo 18 de Deuteronômio 9: e eu passei prostrados 40 dias e 40 noites. Sabe? Isso é que é exemplo de um homem sedento de Deus, de um homem que quer crescer espiritualmente constantemente. Isso aqui é um exemplo, irmãos. Eu não sei você, mas será que é só eu que é assim? Às vezes um irmão pede oração. Às vezes acontece de nós esquecemos de orar pelo irmão que pediu. Eu fui pego nesse pecado, eu falei: meu Deus, estes dias um irmão mandou um pedido de oração para mim no WhatsApp. Eu falei: ah não, senhor. Ali, assim que ele mandou, eu peguei e fui orar. E eu estou falando dessa oraçãozinha. Deus entende. Mas, sabe, se Deus colocasse esse fardo sobre mim e você, se eu e você agora estivéssemos guiando esse povo no deserto, qual que seria a nossa reação? Se eu e você ficássemos 40 dias para receber a lei, e quando nós descêssemos, nós encontrássemos a igreja adorando um bezerro de ouro, praticando orgias sexuais, o que nós faríamos? Quantos de nós não diríamos assim: Senhor, o Senhor está certo, manda fogo, manda, Senhor, mata, manda um anjo poderoso aí com uma espada. Mas o que esse homem faz? Ele se prostra. Quando ele resolve o problema, ele diz assim: ó, eu tenho que voltar agora. E lá em Deuteronômio diz assim: eu voltei e me prostrei 40 dias
como eu fiz antes em favor de vocês, para que o Senhor não exterminasse vocês. Isso aqui é paixão pelas almas. Isso aqui é paixão. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor em favor dos perdidos. Se nós verdadeiramente amamos a Deus e temos sede de Deus, nós não estamos satisfeitos com o crescimento espiritual que até aqui nós tivemos. Não basta. Não basta. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, já tiveram experiências, mas elas não são suficientes. Não parou aqui. Eu sei que muitos de vocês têm vida de oração, mas não é suficiente. Eu sei que muitos de vocês oram, já oraram, muitos já pararam de interceder pelas almas, mas não é suficiente. E eu também sei que nenhum de nós chegou no nível como esse homem Moisés chegou de comunhão com Deus. E mesmo assim esse homem não queria parar. Mesmo assim ele queria continuar. Mesmo assim não era suficiente. Todos esses anos ele ainda exemplificava um homem apaixonado pela presença de Deus. Ainda um ancião, cansado, ainda assim um homem profundamente, poderosamente usado, ainda assim não bastava, não estava bom. Ele poderia dar um basta. Chega, Senhor, eu cansei, esse povo só dá dor de cabeça, esse povo só dá trabalho, ou geração ruim e perversa, já basta, vou me aposentar. Josué, dá um jeito aí. Não. Perdoa este povo. Ele amava, ele tinha paixão, tinha seus momentos de crise, é verdade, mas não estava bom. Ele queria mais. Então alguém que tem sede de Deus tem uma vida de crescimento espiritual constante. Vejam vocês, olha o nível espiritual que esse homem chegou. Ele não poderia. Quando Deus disse aí, vou enviar um anjo no meio de vocês, Moisés não poderia dizer, tá bom, tudo bem, Senhor, o Senhor está certo. Não é isso que ele faz. Não basta. Nos mostrando que tudo aquilo que ele deixou no Egito não era suficiente. Toda a sua abençoada família não era suficiente. Por mais que ele tenha visto os milagres de Deus, por mais que ele tenha visto os feitos de Deus, não é suficiente. Por mais que ele tenha intercedido em favor daquele povo, também não era suficiente. Ele queria mais. E o que ele queria? Ele queria Deus. Deus. Você não está entendendo? É Deus, a sua pessoa. É Deus. Muito mais do que bens. Muito mais do que milagres. Muito mais do que os amores dessa vida. Muito mais do que as satisfações dessa vida. Deus. A presença de Deus. E para encerrar, eu gostaria que você lesse aí o versículo 11. Aparece imediatamente antes do texto que nós lemos. Veja o que Moisés queria. Por isso que ele não queria um anjo. Por isso que quando Deus disse assim, vai agora o meu anjo, porque eu não vou mais. Observe aí. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava o arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então você entende. Você entende por que Moisés não queria um anjo? Você entende que todos esses 40 anos de profundas experiências, de tantos feitos de Deus, você entende por que esse homem não se satisfazia só com um anjo? Você entende o que é sede de Deus, o que é querer Deus? É porque esse homem ele vivia face a face com Deus. Você viu a profundidade desse texto? Meu Deus!
Deus tinha um amigo, falava com Moisés como qualquer um fala com seu amigo. Deus falava com Moisés assim como nós conversamos. Você lembra quando Deus desce para falar com Adão no Éden? Adão, onde está? Diz que Deus passeava no jardim. Você percebe o nível de comunhão que era? Então um homem absolvido dessa forma na presença de Deus, você acha que ele vai se satisfazer só com milagres? Você acha que ele vai se satisfazer só com bens terrenos, essas coisículas aí? Não. Você acha que ele vai se satisfazer só com um anjo? Não, meu irmão. Moisés tinha comunhão com aquele que é mais que tudo. Um anjo é desse tamanhinho. A comunhão que Moisés tinha era sem medida. Isso é que é sede de Deus. Um homem que tinha essa comunhão com Deus, ele não precisa de outras coisas. Você acha que ele vai regredir? Não vai. Isso é um exemplo de sede de Deus. Por mais que ele já tivesse, por mais que ele já andasse com Deus, ele não queria mais se apartar de Deus. Uma vez com Deus, voltar atrás, duvido muito. Duvido muito. Então isso é ter sede de Deus. É querer a pessoa de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo fazendo morada, fazendo essa comunhão íntima que nos leva, através de seu Filho Jesus Cristo, a ter essa comunhão face a face com Deus. É isso que eu e você precisamos, e é isso que significa ter sede de Deus. E Moisés nos dá esse exemplo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Uau, 9 horas. Que Deus possa ter falado com você. Sabe do que eu e você precisamos? De ter mais comunhão com Deus. Nenhum de nós aqui precisa necessariamente das bênçãos de Deus. Nenhum de nós. O Senhor Jesus diz: busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. É isso que nós precisamos. Nós precisamos elevar o nosso nível de comunhão. Nós somos uma geração rasa em todos os sentidos. Se nas coisas simples da vida nós somos rasos, imaginem nas coisas espirituais. Então o que nós precisamos é elevar o nosso nível de comunhão com Deus. Nós precisamos ter sede de Deus, sede da sua presença. Senhor, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome santo, glorificamos a ti. Sei que o exemplo de Moisés é muito elevado para nós. Eu sei que muitos de nós provavelmente jamais teremos tal comunhão como Moisés teve. Porém também é verdade que a palavra do Senhor diz que há uma nova aliança. Há uma nova aliança em Jesus Cristo, que nos faz ter uma comunhão, no certo sentido, até melhor do que essa. A sua palavra nos diz que nós não chegamos no monte palpável, nós não chegamos, Senhor, ao lugar do temor, nós não chegamos a um monte de fogo que nos faz tremer, mas nós chegamos a Jerusalém celestial, ao ajuntamento de todos os filhos de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. Eu sou o principal dos pecadores. Perdoa-nos porque nós não buscamos isso, nós evidenciamos que nós não temos sede da tua presença. Nós nos satisfazemos com mixarias, com ninharias, que têm pouco ou nenhum efeito na nossa vida espiritual. Nós somos demais estagnados, acomodados. Mas, Pai, que o teu Espírito Santo possa operar em nosso coração, para nós podermos ter realmente sede de ti, sede da tua presença, para que o nosso nível de comunhão possa crescer mais, para que nós possamos nos apaixonar pela sua glória,
para que nós possamos amar a Ti, não as Tuas coisas, não as bênçãos, não o Teu poder, mas a Tua pessoa, para que nós possamos buscar o Senhor face a face, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos.